Bom, gente, esse vídeo aula eu vou mostrar para vocês por que usar uma estrutura condicional. Para isso, eu vou usar o exemplo de equação de segundo grau. Então, estou fazendo aqui um programa para calcular a raiz x1 e a raiz x2 de uma equação de segundo grau. Só que aí a gente vai começar então aqui com o programa já na estrutura sequencial, ou seja, tudo que tem aqui no meu programa, ele é executado. Uma vez que eu compilo e executo o meu programa, o compilador vai executar cada uma dessas linhas do meu programa, independente de qualquer coisa, qualquer fato. Então, ele vai pedir para o usuário digitar o valor de A. Eu vou guardar esse valor de A no A, na minha variável A. Vai pedir para digitar o valor de B, vou guardar o valor de B. Vai pedir para digitar o valor de C, eu vou guardar o valor na variável C. Vou calcular o delta, né, que é o meu B ao quadrado menos 4AC. Então, a nossa função matemática POL é para elevar esse valor a esse. Então, B elevado a 2, menos 4 vezes A vezes C. Vou mostrar o valor de delta na tela. Vou calcular o x1, que aí é menos b mais raiz. Então, temos aqui outra função matemática, SQRT. Então, raiz de delta sobre 2a. Vou calcular o x2, menos b menos raiz de delta sobre 2a. E vou mostrar o x1 e o x2 na tela. Então, aqui eu vou rodar, né? Vou F9, vou compilar e executar. Está aqui nosso programa, então, para a equação de segundo grau, usando uma estrutura sequencial. Então, vamos supor que eu digite aqui A1, B1, C1. Nosso delta foi o quê? Negativo, menos 3. Então, eu não tenho raiz de um número negativo. O que aconteceu? Ele mostrou aqui o NaN na tela para x1 e para x2. Então, vejam que o mundo não é tão perfeito para a gente usar só a estrutura sequencial. Eu preciso fazer algumas verificações. No caso, a primeira verificação numa equação de segundo grau que a gente tem que fazer é se esse valor de A, ele é... Então, vamos colocar aqui algumas verificações que a gente vai ter que fazer. Se o A é 0, então, nós vamos acrescentar, então, uma condição. Se o A for 0, significa que eu não tenho uma equação de segundo grau. Então, vamos colocar uma condição aqui, ó. Se o A for 0, então, o nosso if é o nosso se. E a condição vai vir entre parênteses. Se o A for 0, significa que, vou mostrar na tela o seguinte. Não é equação do segundo grau. Pode ser que venha a ser uma equação do primeiro grau? Pode ser. A gente não pode prever o que vai ser. Porque se o B for 0 também, aí não é nem equação do primeiro grau. Então, se o meu A for 0, aí tudo que está entre essas chaves vai ser executado. Então, essa condição só é válida se o A for 0. Se ela for válida, se ela for verdadeira, eu executo tudo que está entre as chaves. Se não, que é o nosso else, eu vou executar o resto todo que está aqui, ó, entre essa chave. Então, eu abri essa chave ali e vou fechar depois de tudo. Depois dos cálculos. Aqui. Então, aqui vai ser, então, o meu fim do else. Que vamos aproveitar e colocar, então, um comentário para o fim do if. Então, vejam que eu usei aqui esse comentário só para identificar onde a chave termina. Então, eu vou executar agora, vou compilar, para ver se
essa primeira condição que eu coloquei do A ser zero vai funcionar. Então, eu vou compilar e executar e vou digitar para o valor de A o zero. Então, entrou lá naquela condição. Ó. Se essa condição for verdadeira, se o A for zero, ele mostra essa mensagem na tela. E foi o que ele fez aqui. Ó. Se eu digitar o A igual a zero, não é equação de segundo grau. Ok? Vamos rodar agora de novo. E aí eu vou digitar, então, um valor diferente de zero. 1. Aí ele me solicitou o B, vai me solicitar o C e vai calcular, então, o delta, que deu negativo. Então, existem mais algumas condições que eu preciso verificar. Eu só vou fazer esse cálculo do delta. Aliás, eu vou calcular o delta. Eu só vou mostrar o x1 e o x2, ou melhor, calcular o x1 e o x2 e mostrar ele na tela, se o delta for maior que zero. Então, depois que eu calcular o delta aqui e mostrar ele na tela, eu vou pôr mais uma condição. Vejam que eu estou acrescentando condições dentro do else. Então, dentro do else, eu vou verificar se o delta é menor que zero. Porque se ele for menor que zero, eu não tenho raízes reais. E nesse caso de não ter raízes reais, eu também não vou fazer cálculo de x1 e x2. Vou mostrar aqui na tela. Não existem raízes reais. Se o delta não for menor que zero, ou seja, ele pode ser maior ou igual a zero, aí sim eu vou calcular x1 e x2. Então, vou pôr mais um else aqui. E o x1 e o x2, e mostrar eles na tela, só serão feitos na situação do delta não ser maior ou igual, menor que zero. Então, aqui, se o delta for menor que zero, e o se não vai ser o caso do se o delta for maior ou igual a zero, que é o que sobrou. Vamos executar aqui de novo, F9. Tá aí meu A, solicitando meu A. Então, nós vamos digitar agora um valor para o A. 1, para o B, 1. Lembram aquele mesmo exemplo que eu rodei, só que antes ele mostrava o x1 e o x2, ele tentava calcular um x1 e um x2. Agora, o que ele fez? Ele entrou nessa condição aqui, ó. Meu delta foi menos 3, e ele vai mostrar na tela, então, que não existem raízes reais. Fechou. Ok. Se essa condição não for atendida, ou seja, se o delta não for menor que zero, ele vai entrar nesse else. Então, ele só vai calcular x1 e x2 se realmente existir x1 e x2. Vamos executar de novo. Agora, eu vou digitar aqui 1, 3 e menos 4. Meu delta, então, deu 25, deu positivo, e ele calculou o x1 e o x2 e mostrou eles na tela. 1 e menos 4. Então, nesse caso, agora o meu programa está perfeito, porque eu coloquei todas as possíveis condições. Poderia também criar uma condição do caso do delta ser igual a zero, separar desse else aqui, criar uma nova condição. Mas, nesse caso, se ele for igual a zero, ele vai calcular duas raízes iguais e vai mostrá-las na tela. Então, é isso, gente. Começando, então, agora a nossa estrutura condicional. Depois, vou trazer mais alguns exemplos. Até mais.